Uma das frases ditas por Jesus em The Chosen que mais me impacta é a seguinte, quando ele diz para Nicodemos: "Você chegou tão perto". Nossa, parece uma adaga, né? E hoje eu começo esse vídeo com uma pergunta. Qual frase você quer ouvir de Jesus? Você chegou tão perto ou você está tão perto? Existe uma diferença abissal entre uma e outra. Essa diferença chama-se potência e ato. Essa teoria trazida por Aristóteles, e é sobre ela que a gente vai se debruçar, refletir e conversar hoje. Aristóteles diz que há potência em muitas coisas, mas poucas delas se transformam verdadeiramente em ato. O que é o ato? O ato é a forma plena e acabada daquela potência. Ele dá um exemplo prático muito legal da árvore. Que aquela semente, aquela sementinha pequenininha, ela tem a potência de se tornar uma árvore, quem sabe até uma aroeira, e produzir muitos frutos e ser abrigo para pássaros, enfim, tantas potências, né? Tantos propósitos ali guardadinhos. Isso quer dizer que ela vai se tornar uma árvore? Não. Porque depende de uma série de fatores, não apenas da potência dela, da potência que foi dada a ela. Depende de onde ela foi semeada. A gente tem, inclusive, essa parábola na Bíblia, né? Onde que ela foi semeada? Será que ela vai germinar? Não sei. Depende desse solo, depende dos fatores externos, água, luz. E da mesma forma aconteceu com Nicodemos e acontece com muitas pessoas ao nosso redor, talvez com nós mesmos até. De você conhecer a Jesus, de você conhecer o certo, de você conhecer o bom, o mel, o melhor, e ainda assim preferir o pior, preferir enxergar aquilo apenas como uma potência, apenas como algo platônico, e não pegar aquilo, aquela potência, e fazê-la acontecer. Tem coisas que dependem mesmo de fatores externos a nós, mas diferentemente de uma semente, diferentemente ali da árvore, Deus ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos fez seres com capacidade de discernir, com capacidade de ter sabedoria, com a capacidade de escolher permanecer potência ou tornar-se ato. Porque sim, muitas vezes é uma escolha. Porque, veja, permanecer uma semente olhando para aquela potência é muito fácil, é aquela coisa, o lápis que ele nunca foi utilizado, ele tá sempre bonitinho ali, né, com a ponta bonitinha, afiada, mas uma vez que você começa, né, a ter que rasgar ali, sair do seu casulo, digamos assim, crescer, ficar exposta às intempéries, assim como uma árvore, é difícil, não é fácil você se posicionar, não é fácil você seguir a Jesus, não é fácil você dizer não aos outros e a você mesmo. E tudo isso é ato, é realizar-se da forma plena, é pegar tudo aquilo que Deus te entregou, todos os talentos e colocar em prática. E quando eu digo aqui talentos é no sentido literal, de talentos, né? E no sentido aqui da parábola mesmo dos talentos, que eu gostaria de utilizá-la para exemplificar de forma bíblica esse conceito de potência e ato de Aristóteles. Quando o Senhor distribui aos seus 3 servos os talentos, sabe o que mais me chama a atenção? Não é o que ganhou 3 e não é o que ganhou 1. Porque é muito fácil você servir a Deus quando você já está ali com fartura, quando você está em tempos de ato. E é muito fácil também você, que ganhou menos, se comparar, ficar ali guardadinho, escondido, enterrar o seu talento. Mas como é difícil ser aquele que ganhou 2, aquele que é o intermediário, aquele que é o que mais teve a possibilidade de escolha. Por isso que eu gostaria muito de falar sobre ele hoje. Esse que ganhou 2, ele poderia muito bem fazer como o primeiro, o que ganhou 1, né? Afinal, ele também ganhou menos do que o que ganhou 3. Ele poderia se comparar, ele poderia ficar olhando para fora, ele poderia ficar apenas olhando ali para a potência dele, que foi o que ganhou 1 fez. Ele ficou ali, ó, olhando para aquela potência e guardando, né? Porque vai que acontece alguma coisa, vai que eu me machuco, vai que eu perca. Ao invés disso, ele escolheu o lado bom, ele escolheu tornar-se ato, ele escolheu realizar-se. Sabe, uma das coisas que eu mais tenho ficado frustrada nos últimos tempos e uma das motivações para eu estar gravando esse vídeo é essa coisa que é um
uma falta de energia, de ânimo das pessoas para fazer o melhor, para fazer o certo, é um contentamento com o mundo comum, com a mediocridade, de modo que assim, vou falar aqui tanto em termos amorosos, tá, quanto em amizade. Antigamente, não tão antigamente, quando você via uma mulher que, digamos, era melhor que você fala, nossa, que mulher bonita, que mulher inteligente, que mulher virtuosa. E ao olhar para essa mulher, a opção era tornar-se melhor para estar à altura dela. E hoje não. Hoje a opção é permanecer aqui, nesta mediocridade, e então encontrar alguém do mesmo nível que você, porque uma pessoa com um nível mais alto que o seu, me desculpe, ela não vai abaixar o nível dela se ela tem essa consciência de ato que ela já é, o que ele já é, não vai abaixar o nível dela para ficar no seu, se ela é uma pessoa bem resolvida com ela mesma. Então prefere-se hoje ficar neste nível, nesta mediocridade, e encontrar alguém neste mesmo nível. Da mesma forma acontecem com as amizades. Alguém fala alguma coisa que eu não gostei, para minha exortação, porque é algo que, olha, é um apontamento, né? Eu prefiro então alguém que beije o meu rosto, assim como Judas, fale aquilo que eu quero ouvir, do que alguém que me exorte, do que alguém que é melhor que eu, porque tem pessoas que são melhores que nós, tem pessoas que elas já estão bem resolvidas em áreas da vida, né, que nós não estamos. Tem pessoas que já são ato, e muitas vezes isso incomoda, né? É um incômodo, mas é um incômodo bom, um incômodo que tem que nos fazer crescer. E a preferência hoje é enterrar os talentos. Ficar na mediocridade. Ficar naquela potência que Deus te deu para ser. E aí, escutar ao final, você chegou tão perto. Mas na hora que viu que teria que mudar, que teria que se melhorar, que teria que ir lá lutar contra si mesmo, contra as suas sombras, aí deu para trás. Eu gosto de Provérbios capítulo 13, versículo 4, que diz: o preguiçoso deseja e nada consegue. Porque ele apenas deseja, ele apenas tem a potência ali, né? Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Por quê? Porque ele não apenas tem desejo, mas olha só o adjetivo, ele é diligente, ele é aquele que faz, é aquele que age com sabedoria. Vamos pesquisar de verdade que o significado de diligente? Significado. Ser diligente significa ser zeloso, cuidadoso e dedicado na realização de uma tarefa. Dedicado. A palavra descreve quem age com rapidez, responsabilidade e atenção aos detalhes para obter um bom resultado, sendo o oposto da palavra negligência. Às vezes eu fico abismada com tantos de cristãos que se preocupam tanto com a salvação, com a recompensa final e se esquecem dessa vida aqui, do que estão fazendo, das potencialidades, das muitas potencialidades que tem e que, quando o Senhor voltar, talvez estejam enterradas. Se é a salvação que você quer, pode até ser que você tenha, sim, muito provável, depender de como você viveu sua vida, de forma reta, correta. Mas será que é isso? É esse o propósito que você acha que Deus tem para sua vida? Essa vida medíocre? Eu acho que não. Eu espero que ao fim da vida, quando o Senhor voltar, Ele diga a você e a mim: você está perto, ao invés de você chegou tão perto. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Meus Propósitos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido na vida de vocês. E se sim, por favor, curta, comente se você sentir no seu coração e compartilhe com quem precisa colocar potência em ato, pelo amor de Deus. Tá? E comenta aqui se você tem sugestão de tema, se você tem algum testemunho, eu vou amar saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.